Uma vida feita de lutas, de trabalho duro, de quem valoriza as suas raízes e não mede esforços para levar o fruto da terra até a mesa da nossa gente. A Unifértil conhece a realidade do campo e do agricultor. Por isso, a empresa aposta na inovação, pesquisa e desenvolvimento de produtos específicos para cada cultura. Especializada em fertilizantes que fornecem os elementos essenciais para a nutrição de plantas, a empresa conta com sua matriz em Canoas e unidades de comercialização e distribuição em diversos pontos do Rio Grande do Sul. Assim é a Unifértil, uma empresa feita de pessoas que acreditam no agronegócio, para pessoas que fazem da vida no campo a sua maneira de mudar o mundo. Unifértil, o fertilizante da nossa terra. Pessoal, esse é o projeto AgroLive da Unifértil. Eu sou Vivian, sou coordenadora técnica aqui da Unifértil, e nós estamos fazendo esse projeto com o intuito de levar informações importantes para a tomada de decisão do agricultor na sua propriedade. Hoje nós trouxemos para conversar um pouquinho conosco a engenheira agrônoma, mestre e doutora em ciência do solo, professora do Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? E ela vai se apresentar um pouquinho melhor aí para vocês quando ela tiver a palavra. E hoje o tema que a gente está trazendo é a calagem. A gente já sabe que a calagem é uma das operações primordiais para a gente iniciar a construção da fertilidade do solo, aí com o objetivo de ter bons resultados e boas produtividades. Então, eu queria iniciar com uma pergunta aqui à nossa live, que seria a primeira. Qual que é a importância da calagem para a construção da fertilidade do solo, Amanda? Bom, primeiramente, muito obrigado a toda a Unifértil pelo convite de estar nesse momento estranho, né, que a gente está vivendo, conversando um pouquinho com você, com o nosso público aí que está chegando. Acho um momento muito válido, porque não só por ter esse momento da live, estar interagindo aqui, mas com certeza é um material que vai ficar posteriormente, né, com essas informações, sempre tentando levar o conhecimento a quem realmente importa, os produtores rurais, os técnicos da área, os estudantes das ciências agrárias. Bom, como tu já me apresentou, sou professora lá na URGS, e além de ser professora lá na URGS, eu também sou vice-diretora atualmente do Núcleo Regional Sul da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que é o órgão responsável justamente pela atualização do Manual de Calagem e Adubação, né, que a gente vai falar hoje um pouquinho do que consta lá também, e também trazer para vocês algumas novidades que a gente espera que conste numa nova versão desse manual, que a gente tem expectativa aí que no máximo daqui 2 anos saia uma nova versão do Manual de Calagem e Adubação para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Sempre falando, tem gente aí do Brasil inteiro nos acompanhando. A minha atuação é focada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas também posso dar uns pitacos aí no Brasil afora, tá? Bom, como tu me perguntou, né, a importância da calagem, é quase chover no molhado quando a gente fala de importância da calagem. A primeira prática que a gente tem que fazer pensando em manejo da fertilidade do solo, né, até na estruturação de toda a atuação do agrônomo dentro de uma propriedade rural, né, a gente sempre fala um diagnóstico sempre tem que começar pelo solo, e a primeira coisa que a gente vai olhar no solo é a acidez, para fazer uma calagem, para daí começar a pensar então nos ajustes numa adubação, né? Pensar em adubação sem fazer calagem é literalmente jogar dinheiro fora. Isso porque a calagem é a prática que vai mexer em vários aspectos no solo, mas o principal deles no pH, né? E aí vários químicos de solo reconhecem justamente o pH do solo com o que a gente chama de variável mestre no solo, né?
É mestre justamente porque coordena vários outros atributos químicos do solo, disponibilidade de nutrientes. Tem uma influência muito grande também na fauna do solo, tanto a microbiota quanto a fauna como um todo, animais maiores, né, que são importantes na mineralização dos nutrientes para disponibilizar para as plantas. E estudos mais recentes também têm visto influência da calagem até mesmo para aspectos físicos do solo, né, uma inter-relação entre a acidez do solo e a física, que se complementam, como a gente vai falar ao longo da nossa live aqui. Bom, Amanda, a gente conhece alguns fatores que é como a gente inicia, então, que é lá pela análise do solo, né? E a gente sabe que as análises de solo têm algumas propriedades que fazem análise de solo anualmente, tem propriedades que fazem de 2 em 2 anos. Então, a gente gostaria de saber que tu conversasse com nós um pouquinho melhor sobre esse tema. Em que momento que a gente faz análise de solo, em que momento que a gente deveria estar fazendo essa calagem e como é que a gente vai ficar monitorando o pH, ou seja, a análise de solo, para a gente saber qual que é o momento de uma nova calagem ou de uma nova correção. Então, a periodicidade da amostragem e da análise do solo é algo que depende muito do sistema de recomendação que a região está inserida, né? O sistema de recomendação de calagem e adubação, ele é exato. Nunca pode pegar, por exemplo, uma recomendação do Rio Grande do Sul e aplicar no Cerrado, e vice-versa. Aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o nosso sistema de recomendação ele é montado para fazer uma amostragem, uma solo a cada 2 cultivos. Isso dá mais ou menos uma periodicidade anual, né? É lógico que essa periodicidade é muito mais importante que cumpra esses intervalos certinho quando a gente ainda está nas etapas de construção da fertilidade do solo, até chegar naqueles valores, teores que a gente diz são críticos, né, no solo, que geralmente corresponde a 90% do rendimento relativo das culturas. Então, no geral, assim, se a gente for falar no geral, o ideal é uma amostragem anual, principalmente nas etapas de construção da fertilidade do solo, e depois a gente até pode pensar, quando já está com essa fertilidade construída, em uma amostragem a cada 2 ou 3 anos. Né? Pensando em acidez do solo e em calagem, é algo que não é facilmente alterado no solo, né? A acidez natural que a gente tem no nosso solo levou milhões de anos para se tornar uma grande acidez na grande maioria dos solos. A calagem é uma ação que rapidamente, se a gente for pensar em intervalo de tempo, aí 3 meses, que a gente fala para reagir o calcário, é um intervalo de tempo rápido, né, para esse calcário reagir e neutralizar essa acidez que foi gerada em milhões de anos. E a reacidificação do solo, né, que ela sempre acontece, ela pode acontecer numa maior ou menor taxa, mas sempre acontece porque o nosso clima mesmo no Brasil, ele favorece a reacidificação dos solos, vai levar aí algum intervalo de anos, de 6 a 8 anos. Mas respondendo a tua pergunta mais especificamente, eu já fui lá nos processos de acidificação, então essa periodicidade de amostragem, e o mais importante, tão importante quanto a periodicidade da amostragem, é qual camada da amostragem. Né? Eu vejo que o nosso tema hoje é como aumentar a eficiência da calagem. Para mim, uma das primeiras coisas para a gente aumentar a eficiência da calagem é fazer bem essa amostragem do solo, respeitando tanto o intervalo de tempo, quanto o procedimento na hora da amostragem, né, número de subamostras por área homogênea. A gente tem um número entre 10 e 20, mas a gente sabe que depende muito do manejo da adubação da área, a gente sabe que depende do amostrador que se está utilizando, então cuidar isso, né? Esse número de 10 a 20, ele não é um número mágico que vale para tudo. E a camada, né? Porque a camada de solo, a camada diagnóstica, é onde a gente embasa a pesquisa, né? Eu digo eu falo da parte da pesquisa, embasa todos os estudos de fertilidade. Né? Então, se por acaso esse diagnóstico da acidez for feito com uma camada diagnóstica, uma camada amostrada, que não é aquela que a pesquisa usou,
todo aquele trabalho que a gente teve para chegar numa recomendação adequada para o produtor, ele vai água abaixo. Então, a gente tem que respeitar. Início de sistema plantio direto é a camada 0 a 20, porque a nossa intenção é justamente mobilizar isso, é a última mobilização, né, incorporar esse calcário, partindo para um sistema plantio direto consolidado, onde a gente considera como consolidada a primeira reamostragem depois da última mobilização para a implantação, a gente já vai para uma camada de 0 a 10 centímetros, né, que é a camada diagnóstica do plantio direto consolidado. E mais recentemente, a última atualização aí do nosso manual, de 2016, a principal modificação, uma das principais modificações que teve foi justamente ligado ao manejo da calagem, né, que é a gente analisar também a camada de 10 a 20 centímetros, uma camada subsuperficial, né, para detectar problemas de compactação, que não vão deixar esse calcário que é aplicado na superfície descer e construir perfil do solo, e chegando ao limite extremo de, se identificado problemas sérios de compactação e de alta acidez subsuperficial, a gente reiniciar esse sistema plantio direto. Tá? Bom, falei um pouquinho da periodicidade, falei um pouquinho de camada de amostragem, agora vem obedecendo o critério de tomada de decisão. Temos que aplicar calcário, que vai ser diferente conforme a camada amostrada e qual sistema que eu tenho. Quando aplicar o calcário, na época do ano, pensando num planejamento assim, de quando vou coletar a amostra, para poder aplicar o calcário, para ele reagir a tempo da minha cultura principal de interesse, que geralmente são as culturas de verão. Então, a gente sempre preconiza que essa operação da calagem, que ela mobiliza uma alta mão de obra na propriedade rural, né, seja realizada no inverno, no intuito de que esse calcário já tenha reagido para a cultura de verão. E, além disso, esse calcário aplicado no inverno, ele pode se beneficiar das próprias raízes das plantas de cobertura, que vão se decompor ao longo do ciclo de inverno e durante a lavoura de verão, e vão auxiliar a descida das partículas finas desse calcário ao longo do período. Acho que tem um geralzão aí, acho que foi tudo. Então, assim, além da correção da acidez que a gente tem da calagem, a gente tem também a interação lá com que o calcário traz, então, cálcio e magnésio. Quais são os benefícios dessa adição desses nutrientes através da calagem e como é que a gente fala? Qual é o fluxo dele ali no solo? Por que é importante a gente estar fazendo essa adição? Além dessa mudança no pH do solo, que é quando a gente fala de calagem, geralmente está ligando a acidez e está ligando ao pH, a calagem com calcário dolomítico, né, é fonte de cálcio e magnésio, que são dois importantíssimos nutrientes de planta, eles são macronutrientes. Então, eles são justamente negligenciados, vamos dizer assim, do manejo da adubação, porque quem faz o aporte desses nutrientes ao solo é justamente a calagem, né? Então, a calagem é, sim, a nossa adubação de cálcio e magnésio. Então, e por isso que eu sempre digo, é importante, se não tiver uma situação muito específica, a gente sempre optar pelo calcário dolomítico, para ele ser fonte tanto de cálcio quanto de magnésio, né? Porque depois, se a gente tivesse com um adubo que tem o magnésio, para entrar esse magnésio no sistema, ainda mais sistemas altamente produtivos, né, com estabilidades altas, provavelmente vai ser muito mais caro do que eu simplesmente ter aplicado um calcário dolomítico que já tem aí, já apresenta uma relação de cálcio e magnésio ideal para o solo e para as plantas, né? Então tem todo esse papel também da calagem. A neutralização de elementos tóxicos, que a gente não comentou, alumínio e o manganês, que é um micronutriente, mas também pode ser tóxico para as plantas. Bom, e aí falando agora um pouquinho, então, desse processo de descida, né? Não só descida do calcário, mas descida também dos nutrientes que o calcário disponibiliza, como é o caso do cálcio e do magnésio. O Brasil é um dos principais países, assim, que estudou sobre essa dinâmica de descida do calcário no perfil do solo, né? Porque nós somos um dos países do mundo com a maior área em plantio direto,
onde então se preconiza fazer essa aplicação superficial do calcário e desenvolvimento do solo, obviamente, só na implantação do plantio direto. E a gente sabe que o calcário ele é um insumo que não tem uma solubilidade muito alta, né? Então, essa preocupação, será que esse calcário, a gente depositando todo em superfície, vai ter água suficiente para fazer ele descer no perfil do solo? E aí a gente teve as pesquisas que demonstraram que sim, né? A gente tem tanto a descida dos nossos solos, que são geralmente solos, a maioria das regiões são solos profundos, então a importância desse calcário conseguir descer, os latossolos, classe de solo dominante no Brasil, né? Base da nossa agricultura é feita sobre latossolos, que são naturalmente extremamente ácidos, então para formar perfil esse calcário tem que descer. E se viu que a gente tem tanto uma descida física, que é aquela partícula do calcário que desce via infiltração de água e poros do solo, quanto uma descida química, né? Que daí a descida química seria quando o que desce não é a partícula do calcário em si, mas sim os produtos da sua dissolução, como é o caso do cálcio e do magnésio. É o que nos interessa do ponto de vista da nutrição de plantas, né? Bom, para as duas descidas, o que é importante ter para elas acontecerem? Poros, continuidade de poros. E aí começa a primeira, vamos dizer assim, inter-relação da física do solo com a questão da calagem, né? É impossível a gente querer construir perfil de solo, querer que a nossa acidez seja corrigida em profundidade, se eu tiver uma camada compactada no meio do perfil desse solo, como eu comentei anteriormente. E isso é extremamente comum em grande parte das nossas áreas produtivas, pela própria questão do maquinário agrícola, mesmo está cada vez mais pesado, e aí forma uma camada de compactação, de adensamento do solo, né, ali cerca de 7 a 10 centímetros de profundidade. E aí fazendo essa amostragem superficial, 0 a 10, ou mesmo fazendo a de 0 a 20, que a gente dilui isso, na análise a gente não detecta esse tipo de coisa. Quando a gente estratifica e faz a 0 a 10 e 10 a 20, eu sempre digo, o próprio resultado da análise química do solo vai nos dizer se o solo está compactado ou não. Porque se esse solo estiver muito bem corrigido aqui em cima, mas aqui embaixo estiver extremamente ácido, e eu estou aplicando calcário em superfície, então é para descer, é um sinal que tem alguma coisa aqui que não está deixando esse calcário passar. Seja a dissolução química, né, a descida química, ou seja a própria partícula do calcário. Bom, como é que a gente conserta isso para esse calcário ser mais eficiente, descer e formar perfil de solo? A gente vai lá para as bases do sistema plantio direto, né? Tá é o beabá do agrônomo, né? Rotação de culturas é algo que a gente brinca até nas aulas de fertilidade, lá na Bíblia o pessoal já fala sobre rotação de culturas, mas por questões econômicas, algumas questões até de maquinário disponível nas propriedades, ainda não é algo tão, infelizmente, né, utilizado pelos agricultores, mas a rotação de culturas, do ponto de vista do calcário, por que é importante? Porque tu tem uma rotação de raízes. O que essa rotação de raízes vai fazer? Vai construir diferentes canais, né, no solo para a descida desse calcário. Então, isso seria a primeira coisa. As questões de obedecer a umidade do solo para entrar com o maquinário, para evitar essa compactação, e no caso de ter a compactação, entrar com práticas de descompactação, né? Muitas vezes é justamente um maquinário, a escarificação pode ser suficiente, ou chegar ao extremo desse reinício do plantio direto que eu comentei, né? Que é virar tudo de novo, começar do zero. Beleza, então. Então, Amanda, tu já trouxe nessa última resposta algumas das alternativas que a gente lança a mão, então, para justamente aumentar a eficiência da calagem. Mas chegando ao ponto que a gente quer trazer aqui nessa live, né, nessa conversa, que a gente sabe, todo mundo sabe, tem que, tipo, o beabá lá, o ABC, que a gente já vem lá da faculdade, do pessoal que tem experiência no campo, é o quê? Então, fazer a análise de solo, né, depois escolher ali, já entra com a amostragem de solo, faz a amostragem na camada ideal, a gente faz essa interpretação na análise,
sabe qual a quantidade aplicar, de que maneira aplicar e quais são as alternativas que a gente tem, quais as ferramentas que a gente pode ter, né, ou alguma coisa diferente que a gente pode fazer para aumentar realmente a eficiência dessa calagem. Eu diria, então, a gente comentou, né, a época de aplicação. Antes desse beabá, eu diria a dose, que vou aproveitar essa tua pergunta para falar da dose, talvez, porque eu já vi muito produtor com dúvida, os alunos trazendo dúvidas às vezes das famílias, quando dá uma recomendação muito alta de calcário, porque às vezes pensa, não, mas não vou aplicar tudo isso, eu vou fazer uma calagem, esse ano vou aplicar um pouco, ano que vem mais um pouco, no outro ano mais um pouco. E, na verdade, isso do ponto de vista da gente pensar em eficiência da calagem não é o ideal, para a grande maioria das situações. Então, a gente não deve, como é que eu vou dizer, deu aquilo na análise, realmente é aquilo que o solo está precisando, e a gente não pode perder essa oportunidade de fazer uma calagem bem feita, sobretudo quando a gente está pensando em implantar um sistema de manejo conservacionista como plantio direto, e depois a gente não quer mais mobilizar. E a gente tem grandes perdas se tiver que remobilizar esse solo de novo, né? Então, seria essa questão da dose. A única exceção da dose também que a gente tem que cuidar, os dois métodos utilizados aí no Brasil, índice SMP e saturação por base, os dois se baseiam na acidez potencial do solo, né? E a gente tem problemas, todos os laboratórios do Brasil, na determinação da acidez potencial em solos de extremamente baixa e extremamente alta acidez potencial. Então, se por acaso o produtor aí está meio desconfiado do que deu lá na recomendação e o seu solo se enquadra nessa situação de extremamente alta ou extremamente baixa acidez potencial, a gente tem alternativas. Vou explicar aqui agora. O que seria um solo de extremamente baixa acidez potencial? Solos arenosos, então ligar o alerta aí, solos que a gente chama aqui de classe 4, menos de 20% de argila, e com baixo teor de matéria orgânica. São solos que o H mais AL, lá da análise, vai vir extremamente baixo. O método do índice SMP, ele não funciona muito bem para esses solos. Nos extremos de acidez potencial, o índice SMP não funciona. Então, no nosso manual do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente já tem algumas equações que levam em conta matéria orgânica e alumínio para corrigir esse erro, né? Então, esses solos extremamente arenosos, com baixa acidez potencial, é recomendado que se usem essas outras equações, que eu chamo a atenção aqui, porque às vezes elas são esquecidas, mas elas estão lá, constam lá no nosso manual. E ao contrário, isso é muito comum em regiões litorâneas de acontecer, né? No Rio Grande do Sul, pensando planície costeira externa e interna, são situações que isso, por solos bem arenosos, isso pode acontecer. Agora, pensando no outro extremo, alta acidez potencial, solos extremamente argilosos, um altíssimo teor de argila, acima de 60%, classe 1, e com uma alta teor de matéria orgânica, né? Então, vai dar um índice SMP lá abaixo de 5, né? A gente tem um grande problema lá na calibração desse índice SMP nesses solos altamente tamponados, são típicos dos campos de cima da serra, que se a gente for ver a calibração da tabela, que vai te recomendar a dose, cada variação de 0,1 unidades, que às vezes é o erro que a gente tem no laboratório, vai te dar uma diferença de recomendação da dose de 3 toneladas de calcário por hectare a ser aplicado, 3 toneladas de PRNT 100%. Então, nessas situações, isso é algo que ainda não está no nosso manual, né? A gente não tem uma solução ainda para isso, mas a gente tem inúmeros relatos de casos de produtores, e especificamente a UDESC, lá de Lages, tem um grupo que está investigando bastante isso, por justamente ser daquela região, que a gente tem que contar também com uma recomendação específica para esses tipos de solo. E realmente, lá, às vezes, chega a dar 30 toneladas de calcário por hectare. Essa recomendação, ela é meio exagerada, na verdade, ela pode ser menor, mas ainda não tem científico que vai dizer é tanto menor. A gente espera que isso venha justamente numa próxima edição do manual, através das pesquisas que estão sendo feitas. Poderia-se utilizar um método
da saturação por base, que ele não é calibrado para o Rio Grande do Sul, mas poderia se utilizar, só que a saturação por base ela é calculada justamente com o H mais AL, que vem do método do índice SMP, indireto. Então, a gente vai estar mais ou menos tendo um erro igual. Então, primeiro essa questão da dose, que eu fiz esse comentário, que eu acho bem pertinente, né? A gente sabe que, de novo, cada sistema vai demandar uma dose diferente, mas a gente tem essas questões ligadas à própria gênese do solo, que a gente precisa levar em conta, esses extremos de acidez potencial do solo. E depois a gente parte, na verdade, pela própria método de aplicação, escolha do corretivo, né, qual corretivo aplicar, e a época que a gente já comentou, né, pensando em sistemas produtivos aí de lavoura, integração lavoura-pecuária, que também o nosso grupo estuda bastante, o ideal é realmente fazer essa aplicação no inverno. Então, eu diria que outro parâmetro que a gente tem que levar em conta é justamente isso da escolha de como aplicar, né, garantir que essa aplicação seja bem feita, de forma homogênea, com a dose certa que foi recomendada, e com o produto certo também, né? E o produto certo também vai depender muito da situação de cada produtor. Pensar num calcário mais ou menos reativo, por exemplo. Alô? Voltou agora, tinha dado. Parou aonde, será? Parou quando tu estava falando da parte do calcário mais reativo. Mas acho que foi também. Sobre as reatividades. Beleza, então só para ver se tu não travou bem naquele momento. Então, Amanda, bom, a gente já falou de como a gente enxergar qual a nossa necessidade, esses problemas que a gente tem nessa identificação, sobre a parte ali da época de aplicação e tal. E o calcário tem algumas características. Para ele ser um calcário, um calcário com um pouco melhor ou um pouco pior, ou todos os calcários são iguais, e que ferramentas que aí a gente usa para ter uma tomada de decisão, inclusive para qual tipo de calcário a gente vai estar escolhendo. Eu sempre digo, é difícil existir um calcário ruim e um calcário bom. A questão é o lugar que cada um deles ocupa, vamos dizer assim, que pode ser utilizado. Se a gente tiver que olhar para uma característica dos calcários que a gente vai dizer esse é bom e esse é ruim, é o PN, né? Não o PRNT, o PN, que ele compõe o PRNT. Então, é o poder de neutralização. O que esse poder de neutralização quer dizer? É quanto daquele calcário realmente é corretivo de acidez. Então, a gente pode dizer que o inverso do PN é até um grau de impureza. Né? E eu sempre digo, tanto para os produtores, nos eventos a campo que a gente participa e que dias de campo, tanto quanto em sala de aula, para os engenheiros agrônomos, zootecnistas em formação, né? Que a maior cilada é comprar gato por lebre, justamente, né? É um calcário com PN baixo, porque tu vai estar pagando pelo produto, pelo frete, pela aplicação de algo que não é corretivo de acidez, que é o que tu está procurando. Né? Então, a questão de ter um PN aí, pelo menos acima de uns 60%, é extremamente importante. Então, que é essa que eu chamo de qualidade química do calcário, né, que é o que realmente é corretivo de acidez. Então, sempre, em qualquer situação, a gente procurar por um calcário de qualidade é um calcário que tem um PN alto. Mas aí muitas pessoas confundem isso com ter um PRNT alto, né, que não necessariamente, para todas as situações, um calcário com PRNT alto vai ser bom, né, porque o PRNT ele é um índice, um poder relativo de neutralização total, que leva em conta o PN, a qualidade química, o poder de neutralização, mas também o que a gente chama de RE, né, reatividade, ou em outras, depende da literatura, vai se achar também como eficiência relativa, que é o ER.
que é um índice de qualidade física desse calcário. É basicamente o grau de moagem, né, a granulometria, um calcário mais fino com calcário negro. E aí, dependendo da situação que a gente tem, sempre um calcário muito fino pode ser mais interessante. Porque, geralmente as pessoas olham mais fino. Então, numa situação, né, eu estou iniciando um sistema plantio direto, eu estou implantando um pomar, né, seja lá qual for a espécie. Enfim, eu estou iniciando qualquer sistema que eu penso em não revolver depois, ou um sistema em que realmente uma implantação, quando a gente está falando em implantação, é mais interessante a gente procurar calcários com mais grosseiros, com partículas maiores. Por que isso? Porque essas partículas maiores, justamente, elas demoram mais tempo para se dissolver no solo e ficam continuamente liberando hidroxilas. Isso é interessante quando a gente pensa no sistema que está sendo implantado, que vai ficar anos lá, né, sem a gente pensar numa nova calagem que tem esse revolvimento de solo. E esses calcários, justamente por eles terem essas partículas mais grosseiras, eles vão ter um PRNT mais baixo. Mas isso não significa que ele é um calcário ruim. Para a gente indicar um calcário melhor ou pior, é importante sempre a gente olhar, como eu falei antes, o PN, que é a qualidade química. Agora, a qualidade física, daqui a pouco, uma determinada situação pode até ser interessante eu ter um índice menor ali da reatividade ou da eficiência relativa, como esses que eu comentei. Agora, se eu tiver uma situação em que é muito comum, às vezes, em áreas arrendadas, por exemplo, eu preciso de uma resposta rápida, o que no planejamento da propriedade lá me passei, né, preciso de uma reação rápida desse calcário, pensando na safra seguinte, para conseguir a acidez daquele solo está ok, né, para disponibilização até dos nutrientes que vão vir via adubo. Aí sim, são situações que eu preciso de uma ação muito rápida do calcário, muito pontual, muitas vezes, e aí é interessante a gente procurar os calcários finamente moídos, que vão te dar essa resposta muito mais rápida, né, e geralmente vão ter, então, um PRNT maior. Bom, falamos então sobre diversos aspectos, sobre então a importância, quais as alternativas que a gente tem então para melhorar essa infiltração do calcário, para como a gente aproveitar ele melhor. Falamos então sobre a qualidade do calcário, né? O que a gente observa para ver se o calcário vai nos atender. Agora eu queria, assim, Amanda, dentro da tua experiência e dos teus trabalhos, que eu sei que tu tem alguns trabalhos em relação também a isso, que tu nos falasse aí sobre alguns resultados de algumas alternativas que a gente tem aí para o manejo da calagem e como que a gente pode, o que a gente pode começar a observar, começar a estudar, lançar a mão dessas ferramentas para melhorar o nosso ambiente aí. Bom, acho que vou me deter a duas coisas, assim, que é o que eu falei agora, da qualidade do calcário, e a vida que a gente estava comentando, né? Então, experiências, assim, os dois são de estudos, experimentos, né, da universidades, de propriedades rurais. Então, bem aplicados. Os dois que eu vou falar dele aqui, vou salientar em latossolos, né? Então, um deles lá no Paraná, outro aqui na região alto do Rio de Janeiro, que é o solo em que a gente mais tem estudos de calagem. Até quando a gente vai pensar, participei de uma live até que comentou sobre calagem em terras baixas, né, pensando em manejo conservacionista em terras baixas. Falta muita coisa ainda para a gente estudar em terras baixas para chegar nesses resultados. Então, o que eu vou falar de terras altas, produção de soja, de milho, de trigo e integração lavoura-pecuária. Então, vou começar rapidamente, porque eu acabei de falar da qualidade do calcário. Então, era justamente um estudo que testava a aplicação de um calcário com PRNT super elevado, né, esses calcários calcinados que tem por aí,
que vende, com PRNT acima de 100%, e era o que a gente diz, entre aspas, o basicão, né? O calcário com PRNT aí abaixo de 100%, mas com um bom valor de PN, como eu falei antes. E esse estudo justamente verificou que, na verdade, assim, tinha produtividade de soja, de milho, de trigo, esse que é lá do Paraná, na região de Guarapuava, que eu comentei, que ao longo dos anos, o uso dos diferentes calcários não acarretou em grandes diferenças em produtividade, né, das culturas. Foi acumulado de 20 anos, falando aqui. Mas quando a gente vai olhar para o solo, aquele calcário de ação extremamente rápida, ele deixa realmente com que o solo se reacidifique mais rápido, porque não fica aquelas partículas maiores se dissolvendo ao longo do tempo. Então, a conclusão desse estudo, que foi de longo prazo, em intervalo de 20 anos, foi de que justamente para a produtividade das culturas não tem diferença. A escolha do calcário ali, tu seguindo a recomendada dose correta e fazendo os ajustes que cada valor de PRNT vai te pedir, né, no ajuste da dose, não interfere nas produtividades, mas no solo a gente vê uma acidificação maior ao longo do tempo com esses calcários com PRNT muito elevado. E a reação é muito rápida e não ficam no solo, com essas partículas maiores se dissolvendo ao longo do tempo. Bom, a outra questão da eficiência, que eu particularmente acho uma das mais importantes que a gente observa no todos esses programas aí de busca de altas produtividades, quando a gente vai ver os produtores campeões, né? O que eles têm de diferente? Muito se fala em construção de perfil do solo, né, para chegar nessas altas produtividades. Quando a gente fala de construção de perfil do solo, a calagem, a correção da acidez em profundidade, a calagem alcançar, levar esse efeito corretivo até camadas mais profundas, é extremamente importante. Para mim, isso, quando a gente vai falar de aumentar a eficiência da calagem, tem muito disso, de construir perfil. E aí eu venho para o estudo que até foi onde eu conduzi a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado, que é um experimento de integração lavoura-pecuária em São Miguel das Missões, região do Planalto, Rio Grande do Sul, em que é basicamente o cenário que a gente tem na metade norte aí do Rio Grande do Sul, que é soja, no período de verão, um monocultivo de soja, e no inverno plantas de cobertura. Lá no caso a gente tinha aveia e azeveia. E a gente testava no inverno ter ou não ter o pastejo animal. Então a gente tinha áreas sem pastejo e áreas com pastejo, de bovinos para recria e terminação. Tá? E bom, daí foi feito logo no início do experimento, ele começou lá em 2001, esse ano ele vai completar aí 20 anos, está completando 20 anos, e um dos motivos do experimento ter nascido era justamente isso, será que essa integração lavoura-pecuária, eu ter esse pastejo no inverno, não compacta o solo em superfície e prejudica justamente a descida desse calcário? Então foi feito um estudo lá em 2004, né, que avaliou aí uns 3 anos depois da calagem, que foi feita em 2001, calagem superficial. E a gente testava assim, diferentes intensidades de pastejo para ver até que ponto a gente poderia colocar animais na área, né? A gente regulava pela altura do pasto, de modo que não fosse prejudicar essa descida do calcário. E lá no início, já para surpresa dos pesquisadores que estavam fazendo o estudo, eles viram que, na verdade, o pastejo não prejudicou a descida do calcário, ele ainda ajudou. Esse calcário ele desceu mais em profundidade onde tinha o pastejo de inverno do que onde não tinha. Vou abrir um parênteses aqui, quando eu falo pastejo de inverno, é o pastejo bem feito, né? Aqueles campos rapados que a gente vê por aí, que a gente chama de campo de golfe, né? É um pasto aí de inverno com pelo menos 20, sobrando 20 centímetros de altura de pasto, tá? Então viu que desceu mais, só que esse estudo ele foi só até 20, 25 centímetros, que ainda é ali Aí lá em 2010, quando eu comecei os estudos para o meu mestrado, a gente resolveu testar isso de novo, né, para ver se esses vários anos aí de pastejo, então aí sim não poderia
de repente prejudicar a descida do calcário. O solo já tinha se reacidificado, tinha passado quase 10 anos. A gente fez uma reaplicação de calcário, deixamos áreas com e sem calcário, a reaplicação, para justamente testar e ver essa descida. E aí a gente fez a amostragem periódica de 6 meses, de 2,5 em 2,5 centímetros, para ver bem o movimento da calagem, até 40 centímetros de profundidade. E aí, né, para nossa surpresa, as áreas que têm pastejo no inverno, com integração lavoura-pecuária, esse calcário no intervalo aí de 18 meses, 1 ano e meio, ele desceu a descida química, a gente não encontrou mudança de pH em camadas tão profundas, a mudança de pH foi até 20 centímetros, mas aumento na saturação por base, que indica descida química, e diminuição da saturação por alumínio, até 40 centímetros de profundidade ou mais, porque a gente foi até 40 centímetros avaliando. Enquanto nas áreas em que não tinha essa pecuária hibernal, não tinha integração lavoura-pecuária, nas áreas sem pastejo, que eram as nossas testemunhas no experimento, esse calcário não conseguiu passar os 10 centímetros de profundidade. Bom, o que explica isso? A gente vai lá no início, onde eu falei das raízes. A gente sabe que o estresse que o pastejo causa nas plantas, o estresse da herbivoria, faz com que as plantas tenham que buscar mais, as plantas de cobertura, estou falando de uma aveia, por exemplo, com que essa planta de aveia, ela tenha que buscar mais recursos no meio para continuar crescendo. Que vem, tá lá a plantinha, o bicho vem, come um bocado, come metade lá da parte aérea, essa planta vai ter que buscar recursos para aumentar o aparato fotossintético dela e seguir o ciclo de vida. Nesse buscar recursos para aumentar o aparato fotossintético, ela vai em busca, então, de mais água e mais nutrientes e aumenta o enraizamento. Então, a gente vê diferenças enormes na produção de raízes das plantas nas áreas com e sem pastejo. E é justamente isso que formam os verdadeiros túneis, vamos dizer assim, para a descida do calcário até essas camadas mais profundas. Né? Bom, e por que na área sem pastejo não desceu tanto esse calcário? Porque não tem esse estímulo a uma maior produção de raízes, né? A planta cresce livre, sem estresse, essa planta de cobertura. Então, rapidamente ela chega num período no estágio reprodutivo, entre senescência, conseguiu todos os nutrientes e água que precisava naqueles primeiros centímetros do solo e não foi buscar mais, não enraizou mais. Isso faz com que também os danos pelo tráfego maquinário pesado sejam maiores, porque o que essas raízes fazem também? Elas envolvem as partículas do solo como numa rede, e quando passa algo, a roda, por exemplo, não deforma esse solo, quando o solo está todo segurado por raízes, né, do jeito que deforma um solo que não tem essa malha de raízes. E é exatamente isso que a gente via nas áreas sem pastejo, que acontece em muitas áreas de plantio direto. Né? E essa força, então, ela vai até mais ou menos ali 7 a 10 centímetros, causa essa compactação, e o calcário não consegue descer. Como a gente detectou isso foi justamente com análises físicas do solo. A gente via que exatamente ali onde o calcário parou, e a gente não viu melhoria da acidez do solo abaixo de 10 centímetros, era exatamente onde a densidade do solo, medida de massa por volume, a medida física de solo mais utilizada para inferir sobre compactação, estava muito maior. A gente comparava áreas sem pastejo e com pastejo. Então, mas não é, eu dei esse exemplo do pastejo, mas não é assim, o pastejo que faz calcário descer. Não, é raiz. Qualquer manejo que a gente tenha que estimule produção radicular de diferentes sistemas radiculares, e aí a importância de mix para plantas de cobertura, rotação de culturas, vai fazer com que esse calcário desça e construa perfil do solo. Bom, Amanda, então acho que nós já trouxemos vários elementos aí sobre calagem dentro dessa nossa conversa, né? Então, eu só queria, vamos só fazer, então, bem um resumão de todas as perguntas que a gente fez. Só bem em tópicos. O que é, então, para a gente ter uma calagem eficiente e coisa, a gente tem que lançar a mão, então, primeiro lá, de uma boa amostragem de solo, dentro de uma
nas faixas de solo corretas, né, na profundidade correta também, a gente tem que observar bem isso. Uma boa amostragem de solo, uma boa interpretação, observando bem aí, então, aquela parte que tu falou, os extremos ali, né, da acidez, né? Que aqueles extremos, eles podem não estar bem pelo laboratório, a gente tem problemas nas análises, eles podem não ser reais, né? Aí entra manejo, então, que tu conversa sobre raízes, então a gente já leva lá para o lado das plantas de cobertura, de a gente sempre não deixar solo exposto, ter sempre raízes que elas melhoram a parte física do solo e, por consequência, depois a parte química para infiltração, né? A qualidade do calcário, então, observar o pH e a reatividade e observar qual que é a nossa situação, se é o início de um plantio direto, se é uma continuidade, né? E daí também, então, esses tipos de manejo que a gente vai ter na área, seja nessa parte de integração lavoura-pecuária, como tu comentou, do teu trabalho, ou seja em outras áreas que a gente vai ter um plantio de alguma cultura, vamos dizer, vai ter um trigo no inverno, uma soja, um milho no verão. Então, a gente observar bem qual que é essa nossa rotação de culturas para ter esse aproveitamento melhor, tô certa? Exatamente. E aí, se a gente for usar tudo isso, que daí eu disse que foge um pouquinho do manual, tem trabalhos já sendo feitos que mostram que a gente pode, inclusive, aumentar a dose de calcário aplicada, porque se esse calcário tem condições de descer, ele vai descer, e é importante que a gente coloque uma dose maior em superfície para que tenha mais para descer. Né? Só que, claro, isso não é uma recomendação que a gente pode colocar como padrão no manual, porque infelizmente, muitas das nossas áreas têm esse problema de compactação que eu comentei. Mas garantindo que o solo tenha perfil, que ele tenha condições de calcário em filtro, a gente pode até pensar em doses maiores sendo aplicadas em superfície, visando essa construção. Então, Amanda, eu acho que a gente fica por aqui. Quero agradecer a tua participação. É a nossa primeira live, então eu quero pedir desculpa para o pessoal, porque deu uma travada, eu acho, nas imagens, mas eu acho que o áudio correu bem. A live vai ficar salva aqui no Facebook, então se vocês quiserem revisar ela, se tem algum ponto que vocês quiserem trazer. E a gente também está aberto a perguntas. Se vocês quiserem, vocês podem entrar aí pelo próprio Facebook, nas mensagens do Facebook, fazer alguma pergunta. A gente pode responder para vocês. A gente faz um interface com a Amanda também para fazer essas respostas. Queria agradecer a companhia de vocês. E conto com vocês nas nossas próximas lives, que daqui uns dias vocês vão estar recebendo aí a mensagem com outros temas relevantes. Obrigada aí, Amanda. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado, Vivian, mais uma vez aí pelo intercâmbio e por ter feito esse resumão para mim. Falei um monte, né? Mas é isso aí. É bem esse resumo que tu fez. E eu prestei atenção. E também fico à disposição de vocês e de quem tiver dúvidas, se quiser entrar em contato direto, também fiquem à vontade. Tá bom, beleza. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada.